Fala pessoal, tudo bem? Grande abraço a todos. Estamos chegando aqui com mais um conteúdo no canal Laércio Costa, narrador, nesse dia 20 de janeiro, dia que comemora esse São Sebastião. Estamos juntinhos mais uma vez. Amanhã tem Super Clássico e é só tá? Nessa fase de classificação. Se eles forem se encontrar, vai ser depois, lá nas semifinais ou final do Campeonato Maranhense, mas vamos aí curtir, que é a torcida do Moto, que é a torcida do Sampaio, a hora é essa de colocar na agendinha para o Super Clássico desta quarta-feira. E na capital não vamos ter só um jogo não, vamos ter outro jogo que vai ser lá no estádio Nilzinho Santos, o Maranhão tentando reabilitação diante do ITZ. Mas a rodada vai ser completa neste meio de semana, porque além do jogo que teremos iniciando a rodada lá em Tuntum, com o Tuntum recebendo Imperatriz, ambos vêm de vitória na terceira rodada, então vamos ter na quinta-feira também mais um jogo diante do líder Luminense até então, contra o IAP, e a bola rolando 19 horas e 30 minutos, eu colocaria esse jogo para tarde, hein? 16 horas, mas beleza, esse é o calendário, esses são os horários do Campeonato Maranhense. Com esses assuntos, trazendo todos os noticiários, ITZ, Imperatriz, Sampaio Correia, Motoclube, Luminense, Maranhão Atlético. Estamos começando mais um conteúdo aqui no nosso canal, não sai daí. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Fale com a equipe do Mendes, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal. Prazer estar contigo. As primeiras, você sabe, todos os dias é o nosso primeiro conteúdo às 7 horas e 15 minutos. Olha, acione o sininho para ser notificado. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal e deixe o seu joinha para nós. A gente vê assim a demanda das pessoas que nos acompanham, mas que esquecem de dar o seu like para nós. O YouTube vai entender que você está gostando. E é uma forma de você nos ajudar aqui no canal. Se você quiser ser um parceiro também nosso, basta mandar uma mensagem de texto para nós. Não adianta ligar, porque a nossa conexão está no computador. Então você deixa uma mensagem de texto através do 81769039, tá? 81769039, o nosso DDD aqui é 98. Se você quiser ser o nosso parceiro, basta enviar mensagem de texto para nós e a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá legal? Nos ajude aqui no canal, é importante para a gente manter esta página no ar. Senhoras e senhores, teremos o Super Clássico do Campeonato Maranhense acontecendo nesta quarta-feira no Estádio Castelão, com Myron Frederico dos Ex-Novais. Ele será o árbitro do jogo, árbitro de primeira linha, e tinha que ser assim mesmo, colocar árbitro de primeira linha. Por enquanto, não tivemos grandes reclamações nessa rodada passada, mas tivemos reclamação do Leandro Lago no pênalti que aconteceu, que não foi marcado pelo árbitro nesse jogo do Motoclube Luminense, pênalti favorável ao time do Luminense, não foi marcado, mas tivemos reclamação também da substituição, porque o árbitro principal seria o Ranilton, lá na cidade de Imperatriz, ITZ Imperatriz. Houve muita reclamação, mas do meu ponto de vista não vi assim tanta coisa para desqualificar a atuação do árbitro. O pênalti aconteceu, o jogador foi muito feliz do ITZ, né? Então creio que talvez uma amarração, uma demora tenha irritado alguns, mas de qualquer forma o árbitro é de primeira linha para marcar esse jogo do Super Clássico, que é o jogo mais importante aqui dessa rodada. É o clássico maior do nosso futebol. Vai ter Myron Frederico dos Ex-Novais no apito, com o Ivanildo Gonçalves da Silva
como o segundo árbitro, e o terceiro vai ser Edna Cristina Ferreira, ou seja, árbitro assistente, né? Que é o primeiro Ivanildo e depois a Edna com o Raimundo José Chagas Araújo, sendo o quarto árbitro do jogo. Para marcar o confronto do Tum-Tum com o Imperatriz, será José Marcos Rocha, com Raelson Almeida e José dos Reis Santos Aguiar. Rita de Cássia dos Santos, lá de Caxias, vai atuar como quarta árbitra. Então, o jogo do Maranhão Atlético e TZ, que será também nesta quarta-feira no estádio Nilzinho Santos, com José Henrique de Azevedo Júnior, todo o trio é de São Luís, Geidson Mando Barros e Elaine Cristina Matos Lima, Adelson Cerqueira de Assis e o quarto árbitro. Aí teremos na quinta-feira também o jogo do IAP com o Luminense. Esse jogo do IAP com o Luminense, nós vamos ter aqui no apito William Martins Ferreira, ou Wallace, perdão, Martins Ferreira, com John Gleison Viegas Souza, Lucas Brito da Silva e o quarto árbitro Helenilson da Silva e Silva. Portanto, essa é a arbitragem designada para os confrontos que vão acontecer nesta quarta, 3 jogos, e na quinta-feira o fechamento da rodada. E é isso mesmo. Agora, o time do Motoclube de São Luís está passando momentos de turbulência fora de campo. Reclamação de salários atrasados, que eu acho que está sendo até muito duro, essa reclamação muito dura, porque claro que se você atrasa seu salário um dia, já é motivo de preocupação. Ainda mais que tem aquela história do 5º dia útil e tal, mas há essa reclamação, e essa reclamação foi levada mesmo por parte do Jairo, que disse que os compromissos não estão sendo respeitados, e ele está deixando o comando do Moto, vai dirigir o time até esta quarta-feira, fica até esta quarta-feira e depois se transfere para o Tocantinópolis, o que não é legal, mas nesse momento é focar exatamente porque ele fica. E ele fica até esta quarta-feira, se o Moto puder convencê-lo para ficar para o campeonato, seria bom, porque o trabalho está sendo bom. Mas a ausência do presidente é que desencadeou todo esse processo, com a preocupação do Conselho Deliberativo, a marcação da reunião que o presidente e o seu vice não compareceram para dar alguma explicação. Isso deixou o técnico bastante irritado e bastante preocupado. Recebeu uma boa proposta do Tocantinópolis, está se transferindo, fica só até esta quarta-feira no comando do time rubro-negro. Ficou acordado lá com o Conselho Deliberativo do time rubro-negro maranhense. Meu parceiro João Ricardo, nos conte mais o que está acontecendo lá no Papão do Norte. Nos dê essa luz aí. Amanhã tem Super Clássico, 7h30 da noite, Estádio Castelão, Moto e Sampaio valendo a liderança do Campeonato Maranhense. Tudo bem que não depende só desse resultado. Tem ainda o jogo do Luminense, que hoje é o líder, tem 6 pontos, 1 ponto à frente do próprio Super Clássico, né? Moto e Sampaio estão com 5 pontos. Então, quem vencer vai, né, a 8 pontos, e aí dependendo do que o Luminense fizer, se o Luminense não ganhar na rodada, quem vencer o Super Clássico fica na liderança ao fim desta quarta rodada do estadual. Vale muito então para o Moto nessa batalha, né, por uma vaga na semifinal, jogo importante. Quarta rodada, de 7 ao todo, né? E o técnico Jairo Nascimento, ontem ele comandou ali uma representação, regenerativo, né? A gente sabe, o pós-jogo é assim mesmo. E hoje é pré-jogo, então não tem muito tempo não para fazer aquela preparação cheia que a gente chama, né, durante a semana. E isso não é só o Moto, todos os times, afinal de contas, o Campeonato Maranhense está com essas rodadas bem encaixadas, né? O Moto faz o seu primeiro jogo como mandante na temporada, inclusive. Os 3 primeiros, o Moto foi visitante, e a partir de amanhã faz os jogos, né? Começa a fazer os jogos como mandante. Significa que a torcida, tanto do Moto como do Sampaio, fica no aguardo aí da própria direção do clube, do Moto, em divulgar a questão da logística de venda antecipada de ingressos, preços, tudo, e é bom que comece hoje também essa venda antecipada, né, para que o torcedor, aquele que gosta, a gente sabe que não são muitos, mas aqueles que gostam de comprar de forma antecipada, já se programem, porque amanhã, 7h30, o pessoal, a maioria, saindo do serviço, terminando ali o expediente e já chegando bem em cima da partida para acompanhar esse jogaço Moto e Sampaio, que chegam, como disse, decidindo aí uma liderança momentânea no estadual. O
Jair Nascimento, ele no jogo passado contra o Luminense até preocupou ali a saída do Neto, porque o Neto, o capitão do Moto, zagueiro, pediu para sair sentindo dores na perna esquerda, só que não foi vetado, então tá liberado, deve ser titular amanhã ao lado do Washington. O Neto que saiu no jogo passado e foi substituído pelo Denilson. O Andrezinho também já voltou a treinar normalmente, ontem estava em campo lá no CT Pereira dos Santos, então é mais uma opção de ataque que o Moto tem. O Andrezinho, que não fez ainda a sua estreia na temporada, ele jogou contra Morros, aquele jogo treino. Depois disso, ficou aguardando aí a liberação do departamento médico. Então são algumas opções que o Moto tem. E a formação, provavelmente inspirada naquele último jogo contra o Luminense, um 4-3-3 com 2 volantes. O Jair já fez ali a sua estreia, não está ainda no 100% da sua forma física, mas já deu o equilíbrio necessário para o meio campo. E nessa formação, né, o Moto mantém uma marcação no meio campo, tem uma recomposição ali dos pontas e não abre mão também da ofensividade. Por esse motivo é que a gente acredita que aquele time que foi ensaiado contra o ITZ e que foi, a gente pode falar assim, consolidado contra a equipe do Luminense, pode ser amanhã colocado em campo novamente contra o time do Sampaio. 4ª rodada, de 7 ao todo, o campeonato está correndo, daqui a 2 semanas fecha a primeira fase, né? O Moto joga amanhã contra o Sampaio, no domingo já tem jogo contra o IAP, na quarta-feira seguinte contra o Imperatriz e no domingo seguinte, ou seja, daqui da outra semana, faz jogo contra o Tum Tum. Os próximos 4 jogos do Moto. Domingo, quarta, e assim a gente vai acompanhando essa reta final de Campeonato Maranhense, fase de classificação. O Moto melhorou bastante, né, João? Melhorou muito o Moto. O comando do professor Jair Nascimento, mostrando o seu conhecimento, reforçado agora pelo Jair que chama Jair Cross e tal. Então, mas o Jair deu realmente uma moral para esse meio de campo do Moto contra o Luminense, entrou muito bem e o time está se ajustando. A gente espera que o Moto não perca para ele mesmo, que consiga, né, ajustar as situações, se possível. Se o professor ainda tiver como o Moto persuadi-lo desse momento agora que passa de turbulência, para dar sua continuação, sua continuidade aí no seu trabalho, que está tão curto, né? Começou, deu uma ajustada, o Moto chega no Superclássico cheio de moral. Sabemos que o Sampaio tem um trabalho começou antes, né? Trabalho mais qualificado, eu diria assim, pelo tempo, e o Moto com alguns jogadores ainda chegando. Se a gente fosse colocar aqui um favorito, seria o Sampaio Corrêa, mas clássico é aquela história, você tem que se doar, você tem que jogar. Clássico é clássico, e o Moto demonstrou contra o Luminense que sim, está preparado para encarar mais um clássico, e aí vai para o seu segundo clássico com uma vitória e uma vice-liderança a 1 ponto do líder. Tudo bem, com o mesmo número de pontos que o Sampaio Corrêa, mas marcou um gol a mais que o time do Sampaio, então está na liderança. Não podia ser, eu diria, melhor do que o que está, só se tivesse tido o início melhor, que não fosse o empate com o Maranhão, para ter pontuado com 100%, está na liderança da competição. Como não está na liderança da competição, é o vice-líder. O Sampaio Corrêa o mesmo número de pontos na 3ª colocação, separando esse tal gol, né? E aí vamos para um clássico muito equilibrado, que há muito tempo a gente não tem, que o Campeonato Maranhense só vai ter esse clássico nessa fase de classificação, ou até mesmo do campeonato, dependendo muito da performance do Sampaio e do Motoclube. Então vamos para esse jogo. Torcida do Moto animado. Torcida do Sampaio Corrêa gritou na arquibancada lá, depois que ganhou do Maranhão, é guerra. É guerra na quarta-feira. Então vamos para a guerra na quarta-feira, com a torcida do Moto animada, com a torcida do Sampaio Corrêa animada, com o Moto vencendo bem do Luminense, com o Sampaio virando e vencendo bem do Maranhão Atlético, e mais que isso, proporcionou um bom jogo no segundo tempo. E o Motoclube também encheu os olhos do seu torcedor com a boa exibição que aconteceu diante do time do Luminense. Então vamos para esse grande clássico amanhã, às 19h30, com cobertura também aqui do nosso canal Laércio Costa Narrador. Time do Sampaio Corrêa, Bolívia querida, que se reapresentou ontem, fez o seu trabalho muito curto, hoje apenas ajustes. Não se sabe qual time que o professor vai lançar em campo, pode ser o mesmo time
que jogou diante do Maranhão, não creio. Pela performance do segundo tempo, como ele falou, gostei muito do time. O time competiu, o time foi diferente no segundo tempo. Pode ser que ele coloque algumas peças nesse time. Pode ser que o Cavi, que saiu machucado, o Pedro Teixeira entrou muito bem, talvez o Cavi, que sentiu uma lesão, esteja fora do jogo. E esteja aí o Pedro com a grande oportunidade de entrar na titularidade. E na confiança do torcedor que gostou do Pedro Teixeira. Entrou bem no time. Então, como o Cavi sentiu uma lesão, recupera da lesão primeiro para entrar 100% nos próximos jogos. E o Pedro Teixeira deve ganhar essa condição de titular. Ele vai mexer na peça de meio de campo com o Pedro Teixeira. Danielzinho entrou muito bem no jogo. O Peu esteve muito bem no jogo. Vai sobrar para o Neto? Pode ser que ele venha manter 4 homens no meio de campo para esse confronto. Ou seja, com o Pedro Teixeira, com o Peu, com o Neto e com o Danielzinho, caindo e se deslocando um pouquinho mais lá pelo lado esquerdo. E aí ele mantendo o Carral também na equipe, com o Gustavo centralizado, fazendo um 4-4-2, se for esse, creio eu, que pode ser uma mexida no time do Sampaio. Ou ele pode mesmo manter o time com 4-3-3, para cima do time rubro-negro, né? Vamos ver o que vai preferir aí o professor. Se é manter 4 homens no meio de campo, com 2 atacantes, ou se vai manter 2 atacantes, equilibrando ali o sistema de meio de campo. Não temos ainda essa definição. Essa definição deve partir após o treinamento que o Sampaio Corrêa realizará ainda na tarde desta terça-feira, e aí a gente pode ter, como diria o Afonso Diniz, o drone voando para observar o time que ele deve lançar em campo diante do time rubro-negro. Vai ser um grande jogo, torcedor. Eu acredito, não sei, acho que 10 mil seria um bom número de torcedores para o Clássico, é uma quarta-feira. Acho que o torcedor do Sampaio ficou empolgado. Muita gente não foi no jogo do domingo porque tinha Bel na litorânea, né? E realmente foi a loucura o que a gente viu na litorânea. Totalmente tomada ali a orla marítima e, meu Deus do céu, um pouquinho desse povo lá pro Castelão amanhã, né? Seria bom. E eu fosse a federação, já anteciparia essa rodada, que será do fim de semana, para o sábado, gente. Não tem porque você ficar competindo com tantas atrações no pré-carnaval do Maranhão, e que o torcedor gosta do futebol, mas também gosta de um domingo estar na litorânea com tudo quanto é atração, com, meu Deus do céu, com tudo aquilo que até eu mesmo gosto. E eu sei que você também gosta, muitos não gostam, mas, meu Deus do céu, 90% gosta. E aí vai e é lá para a litorânea. Gosta de futebol, gosta da litorânea, vai preferir a litorânea. Então, é bom não competir. E se pudesse, eu se fosse presidente do Sampaio, eu fosse presidente do Maranhão, do Moto, quem vai jogar no sábado, a rodada do sábado, eu traria meu jogo do domingo para o sábado, né? Não iria concorrer. Mas tem a logística de viagem. Quem é que está viajando? Nesse meio de semana só o Imperatriz viajou, né? Só a Imperatriz viajou. Mas não tem nada a ver com São Luís do Maranhão, nem Tuntum também, porque o jogo vai ser lá com o Tuntum. No fim de semana, deixa-me logo dar uma olhada aqui, moçada, porque é importante a gente dar logo uma olhadinha aqui nesse campeonato maranhense. Vamos logo ver qual é a quinta rodada, porque isso aí são jogos da quinta rodada do campeonato maranhense. E na quinta rodada, quem vai para o jogo, aqui está, acompanhe. Não, isso aqui não é não. Quem vai para o jogo? Onde eu estava, gente? Vamos lá. Estava aqui, me traguem, por gentileza. Está aqui, eu estou em cima e estou errando. Mas está aqui, ó. Quem é que vai nessa rodada? Quinta rodada. O Maranhão vai jogar lá em Imperatriz. Esse jogo vai ser sábado, porque é assim lá em Imperatriz, joga sábado. Mas Sampaio e Luminense, o jogo aqui do domingo, no estádio Castelão, aí eu traria para sábado. Os dois não viajaram. Não tem nada de cansado. O jogo vai ser hoje. Você descansa na quinta-feira,
na sexta-feira já faz seu trabalho e vai para o jogo no sábado. Se quiser uma melhor arrecadação, o Sampaio, é bom pensar em tentar trazer o jogo para o sábado. Na minha humilde opinião, ninguém aqui está inventando a roda. Tá? E aí o IAP com moto, da mesma forma, para o sábado no estádio Nilzinho Santos. Foge dessa concorrência desleal lá com a litorânea, né, com essas atrações. Quem é que vai ter lá no próximo fim de semana? Parece que é Ivete Sangalo e outras atrações. Então, como diria, a bola rola na litorânea bem cedo. A partir das 2, 3 da tarde tem gente já chegando. Eles chegam bem antes. Então é um domingo aqui em São Luís. Nem a chuva vai tirar o torcedor. Se vai chover, se não vai chover, não sabemos. Não temos bola de cristal. Não sei como é que está a previsão ainda para o fim de semana. Mas eu anteciparia essa rodada dos Jogos da Capital para o sábado, para ver o que acontece. Vai dar melhor público? Aí eu não sei. Mas eu faria essa experiência. Trocaria ou levaria o jogo para 10 horas da manhã do domingo. Você quer ir para o Castelão 10 horas da manhã do domingo? Não sei. Aí fica por conta do dirigente, só lancei isso aqui no ar aí para nossa galerinha. Vamos partir para o que interessa, torcida. Aí está a classificação, você já viu, você já está vendo com a gente, a classificação é essa. Luminense é o primeiro colocado, Moto segundo, Sampaio Corrêa é o terceiro, com 5 pontos cada, Maranhão Atlético o quarto, Imperatriz o quinto, com o IAP e Imperatriz na quinta colocação, sétimo é o Tuntum, 3 pontos, e ITZ é o Lanterna com 1 ponto. E olha, o Paulinho, o Silvio Criciúma elogiou muito o time do ITZ, que fez bons jogos, não conseguiu nesse momento estar bem posicionado na classificação, mas fez bons jogos contra o Maranhão, fez bom jogo, não, contra o Maranhão é agora, né? Fez bom jogo aqui no estádio Nilzinho Santos, o time do ITZ, perdeu seu compromisso e depois fez um bom jogo diante do Moto Clube de São Luís, né? Então foi exatamente isso que aconteceu. Então o ITZ fez 2 bons jogos e foi elogiado aí pelo professor Silvio Criciúma, que daqui a pouquinho a gente vai ouvi-lo, porque ele teve o último confronto lá com o time do ITZ. Mas o Maranhão Atlético Clube, o Marcão Machão, se preparando agora para esse confronto que vai ser importante também neste meio de semana, e aí é contra o ITZ. O Maranhão joga contra o time do ITZ. Como é que nós vamos saber as notícias do Maranhão Atlético Clube? Galera, Maranhão Atlético Clube, não sei se o Massinho vai mexer no time. Ele não gostou da equipe que viu diante do time do Sampaio Corrêa, porque acha que o time caiu de produção, que o time poderia ter uma performance melhor. Pode ser que ele mantenha o time do primeiro tempo, mas pode ser que ele dê uma mexida. Não creio que for por conta das entradas. Por exemplo, o Pimentinha foi colocada uma bola muito curta para ele. Uma bola para o Pimentinha, enfiada de bola para o Pimentinha, era pelo lado direito, aqui para tirar e descartar qualquer possibilidade de imaginação do torcedor, nossa, de que houve falha do Pimentinha lá no ataque, porque não houve não. A bola passada para o Pimentinha foi curta e o Matheus Alves deu o bote. Tomou do Pimentinha, tomou a bola que ia para o Pimentinha, e aí foi aquele contra-ataque que ocasionou no gol do Danielzinho, do Daniel Mazerochi. A bola batida, bateu no Gustavo, né, que bateu no jogador do Sampaio, voltou para ele colocou ali, acabou proporcionando o gol do time do Sampaio Corrêa naquela ocasião. Longe de um time no ataque buscando ali a gente dizer, não, foi falha do Pimentinha, porque não foi falha do Pimentinha. Eu não vi dessa forma. Eu vi o bote muito certeiro dado de uma bola curta para o Pimentinha. Se ela fosse uma bola mais alongada, certamente ele teria muito mais condições de ajeitar e partir para cima do adversário, que não aconteceu. Não que a bola foi passada, o bote foi certeiro do Matheus, uma bola curta, e aí proporcionou o contra-ataque do Sampaio Corrêa. Então, o time não tem tempo para lamentação, como disse mesmo o próprio professor Massinho Guerreiro, e partir agora para buscar o resultado. O resultado é essa vitória que o time tem que impor para cima do seu adversário nessa rodada que vai acontecer neste meio de semana. Mas o time ainda tem esse último trabalho hoje para ajuste, e o professor já colocou a cabeça no travesseiro
vai pensar mais uma vez para ver qual time que ele vai lançar, se ele vai repetir a mesma formação, e eu repetiria a mesma formação do início do jogo, que foi um bom primeiro tempo do Maranhão em cima do Sampaio Corrêa. Eu acho que ele não deve mexer nessa formação. Mas amanhã a gente vai trazer tudo isso aqui para a nossa galerinha. Vamos trazer agora, para saber o que disse o professor, que eu falei no professor Silvio Criciúma, a respeito do ITZ. Ele fez uma análise da vitória de 1-0, um jogo muito difícil, né? E traz também aqui a sua informação. Esse foi o gol, ó, que foi marcado pelo Wendel Bahia. Para você ter uma ideia, o gol anotado aos 52 minutos do segundo tempo. O jogo ainda andou mais uns 2-3 minutos. Depois o professor aí terminou o jogo, porque foi muito truncado, muito parado, muito reclamado. Belíssima penalidade cobrada. E esse gol então marcado. Após esse pênalti marcado. Após o jogo, o professor Criciúma falou à Aço TV com o nosso querido Mário Reno, que pega uma carona com ele aqui e a gente vai ver a entrevista, um pouquinho do que falou o professor Silvio Criciúma. Era necessário a vitória para melhora de pontuação, logicamente, para ganho de confiança. Essa vitória poderia ter acontecido tranquilamente lá contra o Luminense, tá? Não é porque ganhou agora que eu vou valorizar o que foi feito no jogo passado. Nós fizemos um primeiro tempo contra o Luminense para ganhar por 2-0 e o campo não foi desculpa, tá? Foi falta de escolha, melhor nossa, em 4 oportunidades claras, em outras 4, 5 de passe de gol. Então, essa vitória ela poderia tranquilamente, por merecimento, ter acontecido lá. O segundo tempo foi ruim, foi difícil lá. Então, a gente precisava dessa vitória. Parabéns ao ITZ, que faz seu terceiro bom jogo, né? Terceiro bom jogo, dificultou muito as ações. Nós tivemos muita dificuldade no primeiro tempo e tivemos uma dificuldade no segundo, né? Onde os fatores que definem um resultado de jogo foram cruciais, né? A gente joga com -1 e justamente no momento, imediatamente eu fiz as substituições para que a gente renovasse, né? E tivesse força para defender e para atacar, e isso aconteceu. Tanto é que com -1, né, a gente faz uma baita de uma jogada, poderia ter feito 1-0. E depois, no -1, né, na igualdade de jogadores dentro de campo, a gente teve assim, um pouquinho mais de posse de bola, poder trabalhar um pouquinho mais ela, criar uma oportunidade com mais clareza, né? E o gol só aconteceu no último lance, né? Eu achei que a arbitragem teve lances que na primeira etapa foram todos contrários ao Imperatriz, né? Isso acabou irritando nossos atletas. Até por algum cartão amarelo tomado, né? E posteriormente aí de uma expulsão. O clima para o jogo era de um ITZ leve e um Imperatriz pesado, né? Vindo o ITZ vindo de um empate grandioso, né? Grandioso que eu digo, de um bom futebol contra o Moto, e nós vindo de uma derrota, não importa se jogou bem ou não, é derrota, futebol só serve quem ganha, só serve quem está à frente, né? Agora o torcedor viu a entrega, o torcedor viu a organização. Eu venho batendo nessa tecla, a gente precisou contratar 2 atletas na parte final, né? Esses 2 atletas não suportaram o jogo e eu sabia que não ia suportar, né? Então no momento da substituição é natural, tá tirando 10, tá tirando 9, os atletas estavam no seu limite, risco de lesão, e isso nós no dia a dia controlamos, né? Desgaste de viagem, desgaste de treinamento, né? Não é desculpa para nós porque vale para todos, mas eu falei assim que cheguei aqui, a nossa tabela é muito difícil. Logística, né? Você pega um Sampaio aqui, você vai uma viagem desgastante demais. Acabei de falar numa outra emissora, as estradas do Maranhão são castigantes, né? É muito buraco e mastiga. O ônibus, por mais confortável que seja, o corpo vai balançando 12 horas, né? E nós viemos também com essa situação, o ITZ leve, descansado, e nós, né, com atletas vindo de desgaste físico e emocional, e conseguimos reverter. Então por isso que essa vitória de 1-0 ela é gigante. O ITZ já está aqui para o confronto de amanhã diante do Maranhão Atlético. É verdade, professor Silvio Criciúma. Professor Silvio Criciúma pontuou muito bem aí os 3 difíceis jogos com o IAP, com o Moto e agora com o Imperatriz. Foram 2 derrotas e um empate, mas com bons jogos realizados
pelo time comandado pelo Charles Guerreiro, pontuou bem aí o professor Silvio Criciúma. O Imperatriz também já está em Tuntum para o confronto de amanhã, diante do Tuntum, abrindo essa rodada aí para o Campeonato Maranhense de Futebol. É isso aí, torcida. Vamos aguardar. Placar esportivo de hoje no país do futebol. Teremos poucos jogos, mas a nível geral nós teremos jogos. Aliás, ontem, só pontuar aqui, que ontem o Palmeiras foi eliminado da Copinha, gente. 2-2 com o Ibrachina. E o Ibrachina 5-4 nas cobranças de pênalti. E o São Paulo eliminou o Botafogo do Rio de Janeiro por 3-1. Isso mesmo. São Paulo 3, Botafogo 1, jogos da Copinha ontem. O São Paulo eliminou o Botafogo e o Ibrachina nos pênaltis eliminou o Botafogo. Ao próximo confronto, São Paulo e Ibrachina agora, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, já nas semifinais, não é isso? Semifinais chegando. Teremos a Champions League, muitos jogos hoje pela Champions League, aqui com destaque para Inter de Milão e Arsenal, Real Madrid, Mônaco, Sporting e PSG, Tottenham e Borussia Dortmund e o Villarreal contra o Ajax. A Champions League, Campeonato Paulista hoje tem Novo Horizontino e Palmeiras. Campeonato Paranaense, Andras e Londrina, Azuriz e Atlético Paranaense, Galo, Maringá e Maringá. Campeonato Baiano tem Bahia e Barcelona. Campeonato Mato Grossense, Operário e União Rondonópolis. No Capixaba, Desportiva, Ferroviária e Vila Velhense. Copa da Inglaterra tem Salford City e... Como é esse nome aqui, rapaz? Swintal. E o Campeonato Escocês também tem jogos hoje. Campeonato Saudita também. Deixa eu ver se o time do Cristiano Ronaldo, Al Ali, contra o Al Qaed. É assim que se chama mesmo? Sei lá. Bom, vamos nessa. E aí temos os jogos internacionais aqui, com amistosos. Grande placar esportivo. Aqui você acompanhando hoje no país e no mundo inteiro, na Aldeia Global. Acho que dissemos tudo, né? Só a participação do meu amigo Chaguinha Diniz, que mandou também aqui o seu áudio, como sempre, para nós. Ele queria pontuar a respeito de um comentário que ele não fez ontem, mas ele gostaria de comentar hoje. Vamos ver onde é que está aqui o Chaguinha Diniz. Já está com a gente para mandar aqui o seu recadinho. Diga aí, Chaguinha. Bom dia, meu pai Lécio Costa. Ligadinho aqui. Muita chuva aqui na Baixada. Festejo de São Sebastião a todo vapor. Perimirim, né? Ligadinho. Padroeiro. Mas eu queria pontuar uma coisa que eu não pontuei ontem. A bola parada do Sampaio, tanto a bola parada defensivamente como ofensivamente. Defensivamente, nossos zagueiros estão marcando muita bola e esquecendo de marcar o jogador. Entendeu? Isso não pode acontecer. E ofensivamente, as bolas... Pois não, Chaga, manda o recado aí. Travou, Chaguinha, né? Travou, meu craque Chaguinha Diniz. Mas só podia ser, né? Uma ligação. O zagueiro vai para tentar o gol, ele bate no último pau da grande área. Isso não pode. Se o zagueiro está indo para ele, tem que jogar a bola no tumulto, no meio da grande área ali, para o zagueiro aproveitar. Sim. Entendeu? Então eu vi esses várias vezes, eu vi essa dificuldade no Sampaio. O Sampaio tem que trabalhar mais essa bola parada, tem que trabalhar mais, o Luciano tem que chamar mais o Eric Carral para ele soltar mais a bola, está sendo muito individualista, entendeu? Prende demais. E outra coisa, toda falta ele quer cobrar, tem falta que é por destro cobrar, ele está na bola, entendeu? E a bola muito mal levantada na área, entendeu? E os nossos zagueiros têm que ficar atentos com a bola lançada na área, a bola parada, que estão marcando a bola não se marca o adversário, entendeu? Muitas vezes a bola é jogada na área, entendeu? E o zagueiro fica olhando para a bola no gol do Joias contra o Maranhão, pode reparar. O zagueiro Sampaio está olhando para a bola, você tem que olhar para o atleta que está do seu lado, que ele pode tomar da sua frente e testar para o gol. Entendeu? Então, essa foi uma observação que eu queria ter feito ontem, não fiz. Estou recorrigindo hoje. Um forte abraço, estamos juntos, como sempre, entendeu? E vamos que vamos, que hoje é terça-feira e amanhã é quarta, dia de Superclássico. Também conhecida como quarta-feira, né, meu amigo Chaguinha Diniz? Muito obrigado, meu irmão. Dado o seu recadinho aqui, só dar uma passadinha, já que eu cheguei na galera, para ver se tem mais algum áudio aqui do torcedor. Não temos áudio do torcedor, temos apenas o Chaguinha Diniz participando hoje, véspera do jogo. Vamos armar para amanhã o Fala Galera, tá? Fala Galera, com a participação de quem está mandando a mensagem nos nossos conteúdos.
E quem está mandando também a mensagem de áudio aqui para nós, como o Chaguinha Diniz, como o nosso amigo Francisco lá de Tutóia, como o nosso amigo Francisco lá de Goiânia, como o nosso querido Miguel também de Goiânia. Goiânia tem uma audiência boa para nós. Pimentel em Belém do Pará. Muito obrigado ao meu amigo Panjoca. Panjoca, amanhã vai sair esse conteúdo aí com essa reunião da galera, tá bom? Aí em Belém do Pará, com fraternização dos craques que passaram pelo Paysandu de Belém do Pará. Valeu, minha galera, inscreva-se, acione o sininho aí para as notificações, seu joinha muito legal aqui para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários. Abraço de coração, fique com Deus e a gente se reencontra no próximo conteúdo aqui no canal Laércio Costa Narrador, amanhã às 7h30, lembrando que amanhã tem bola rolando e você acompanha a partir da tarde aqui no canal Laércio Costa Narrador. Abraço de coração, fique com Deus e até mais. Meval Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Meval Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Meval Alumínio. Olha com a equipe do Mendes, entrada do Quatraque próximo ao sinal aqui em São Luís.